Agradecemos a paciência de todos. Então, oficialmente aqui eu passo a palavra ao senhor Felipe Mendonça, representando aí o Parque Nacional ICMBio de Itatiaia. Olá, boa noite. Prazer estar aqui na Casa do Povo de Itatiaia, com os vereadores aqui da casa. Lembro da audiência da sessão conjunta que fizemos, né, da Câmara de Itatiaia e Resende, na comemoração dos 88 anos do parque, e como foi importante a presença de vocês lá com a gente, falas muito respeitosas em relação ao parque, de muito amor, de muita defesa com relação ao parque. Isso que a gente precisa sempre lembrar. E queria também, eu acho que essa audiência pública ela começa num sentido de nos dividir, né? De nos colocar de um lado e colocar outros do outro. Mas eu quero começar pelo que nos une. Infelizmente, eu vou ter que abordar as coisas que nos dividem. Mas eu queria também abordar o que nos une, que eu acho que o que nos une é o amor ao parque. Todos aqui, imagino que todos aqui têm amor ao parque, têm uma relação, uma história com aquele parque. Independente de como, né, independente de que forma, nós temos uma relação de amor àquele território sagrado. Então, eu acho que isso precisa ser o ponto de convergência nosso. Antes de abordarmos itens que nos dividem, também quero falar de um outro item que nos une. Queria pedir uma salva de palmas para os nossos brigadistas do ICMBio, representados aqui pelo Edinaldo, pelo Rogério. Essas pessoas, elas representam aqui um corpo de brigadistas de algo em torno de uns 26 que nós temos no parque, que a gente fala muito de defesa do parque, muito de conservação do parque, e quando eu penso muito nesses tipos eu penso muito neles, porque são profissionais que colocam suas vidas em risco. Nós tivemos uma ocorrência de fogo agora no início de outubro, num local extremamente de difícil acesso, com possibilidades de combate de fogo que a gente estaria combatendo até hoje, mas os caras foram lá e resolveram de uma forma brilhante. Um incêndio que era para ser de mais de 1.000 hectares foi de 29. Então, assim, é só um exemplo do talento dessas pessoas, da necessidade de reconhecimento que essas pessoas têm, né? É até importante que políticas públicas olhem para essa carreira, né? Tanto no Congresso como aqui, que a gente esteja muito cioso por essa carreira, que também eu acho que é algo que nos une, a qualidade do trabalho desses nossos colegas. É isso. Meu nome é Felipe Mendonça, se eu não falei. Sou gestor do Parque Nacional do Itatiaia há uns 2 anos e meio e sou analista ambiental do ICMBio há 23 anos. Então, eu sou servidor público de carreira, já trabalhei em diversas outras unidades, diversas outras realidades brasileiras, e para mim é uma honra estar aqui também no Parque Nacional do Itatiaia. E para começar, a gente vai do começo, né? Então, aqui eu represento que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. O ICMBio é o órgão no Brasil que cuida das áreas protegidas. Até 2007, nós éramos IBAMA. Dividiu-se o IBAMA, então viramos ICMBio. Somos 344 unidades de conservação no Brasil todo, 90 milhões de hectares no mar territorial, 81 milhões de hectares no continente. E nós temos a missão de cuidar da natureza com as pessoas. Esse aqui é o mapa nosso. E o Itatiaia é que começou essa história. Das 344 unidades, o Itatiaia começou essa história. E eu vejo que as agulhas
é justamente o que representa também, né, a nossa Câmara dos Vereadores em seus quadros. O Parque Nacional, ele é de 37, mas o projeto de conservação daquele território ele é um pouco mais longo. Desde o século XIX, pelo menos, já se falava em conservar aquele território, né? Pesquisadores como André Rebouças estiveram lá e já elencavam a importância daquele território para a conservação. Tanto é que em 1916 teve a Reserva Florestal do Itatiaia, depois a Estação Biológica de Itatiaia, junto pelo Jardim Botânico, né, em 29, e por fim, em 37, a criação do Parque Nacional do Itatiaia. Então, o Parque Nacional do Itatiaia, ele é um marco na conservação da natureza neste país, né? Talvez não tenha ninguém mais antigo aqui nessa sala do que o Parque Nacional do Itatiaia. É importante que a gente tenha respeito por isso também. Por que um parque nacional? Um ponto que é importante, quando a gente fala no Parque Nacional, a gente fala nessa missão aí. Essa é a missão do Parque Nacional do Itatiaia, preservar perpetuamente as paisagens, mananciais e ecossistemas únicos do maciço do Itatiaia, permitindo que a sociedade usufrua de seus benefícios através de pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico, de forma ordenada e sem comprometer a sua integridade. Nesses princípios, não necessariamente nessas palavras, isso aí já estava previsto desde 37. Então, nós estamos falando de uma área de conservação histórica que muito orgulha, ou deveria orgulhar, esta cidade por causa desse espaço. E, e aí a gente vai começando a colocar as diferenças, né? Então, eu acho que é um pouco impreciso quando o Hugo coloca que nós tratamos os moradores do parque como invasor. Invasor você não trata propondo, propondo a compra do imóvel. Invasor você não trata com o respeito que a gente trata diariamente as famílias, as propriedades que estão no parque. Invasor a gente não trata com civilidade. É importante dizer que em momento algum nós falamos que essas famílias são invasoras. Em momento algum. Se nós, até que se prove o contrário, todo mundo que tem uma propriedade no Parque Nacional do Itatiaia, ela é reconhecida com suas certidões, com as suas documentos que legitimam essa propriedade. Não temos conhecimento de invasores no Parque Nacional do Itatiaia. Então, é importante que a gente não reforce estigmas, porque pode parecer que a gente é o Estado brasileiro, é o ICMBio oprimindo, e não é o caso. Tudo que a gente está tratando aqui no parque, tudo que a gente está tratando aqui é tema dessa audiência pública, ela já passou pela Justiça, pelo Ministério Público, não há um fato novo. Já derrubaram, tentaram 3 projetos de lei para rever seus limites. Então, é impreciso também dizer que nós do Parque Nacional, com as suas notas técnicas, tudo, enganamos Brasília para que eles pensem de uma forma diferente da realidade. Somos servidores públicos. Nós trabalhamos no estrito espaço da legalidade. Eu tenho 23 anos de carreira de serviço público. Eu não colocaria o meu histórico de trabalho em cima de mentira, porque eu não posso mentir. Eu não posso tratar inverdades. Isso é importante que fique claro.
E aí nós estamos falando desse senhor aí, Parque Nacional do Itatiaia, né? Aqui é mais ou menos a área em questão, tá ok? Onde está esse quadrado vermelho. E aí vocês percebem o efeito que é um parque nacional. Esse limite em vermelho que vocês veem no mapa é o núcleo colonial de Itatiaia, que foi colocado muito bem aqui pelo Hugo. Tem um núcleo colonial. Aí vocês percebem, vocês percebem, e o limite em verde é o limite do parque, tá ok? Então, para o norte é parque, para o sul não é parque. Então vocês veem o efeito que faz estar dentro de um parque nacional. Olha como aqui tem, olha como que é bastante antropizado o núcleo colonial fora dos seus limites. Então, o Parque Nacional do Itatiaia, né, todo o seu histórico de restauração daquele ecossistema. A gente tem documentos da década de 40 do Vanderbilt comprando toneladas de sementes para reflorestar o Itatiaia. Não só o Itatiaia, como o seu entorno. Naquela época a gente tinha muito problema de carvão, de extração de carvão, inclusive para a siderúrgica nacional. E aí a gente tem esse ambiente, nós temos uma atuação desde o Ministério da Agricultura, IBDF, IBAMA, ICMBio, de muito comprometimento e de recuperação dessa área. Então, é um papel também do Parque Nacional. E aí, a quem interessa a proposta? E aí eu acho que é importante a gente colocar bem as claras. Dentro da proposta que foi colocada pela deputada Crista Nieto, agora no projeto de lei 3025 de 2025, que foi arquivado, né? Então, 53% da área, essa área vermelha, 53% eram áreas públicas, já eram áreas públicas. Apenas 47% eram áreas privadas, dentro da proposta para se transformar em monumento natural. O que tem dentro dessa área? 95% de área de Mata Atlântica preservada, tem atrativos como Véu da Noiva, diversos atrativos dentro do parque que está lá, que está nessa área. A primeira cachoeira acessível, né, que é uma agenda que a gente vem trabalhando com muito carinho, que é a acessibilidade no parque, é nessa área. Trilhas diversas também estão nessa área que a gente investe em manejo. Mais de 100 mil visitantes entram nessas áreas todo ano. E também inúmeras pesquisas acontecem nessas áreas. E aí, esse gráfico aqui é muito importante porque ele foi colocado, inclusive, pela associação. Então, você vê, agora ficou difícil de enxergar, mas vamos lá. Então, você vê. Ah, faz sentido. Ah, tá. Mas vamos lá. Então você vê, pessoal, que assim, um grupo de famílias da associação entrou na justiça e isso aí é baseado em informações que estão na justiça com relação a essas famílias. Então, por exemplo, das 42 famílias proprietárias de terras dentro do parque que entraram na justiça, 67% não residem, né? Não identificaram como residentes do Itatiaia. Apenas 33%, 14 famílias. Temos um maior número de propriedades na parte baixa, mas nesse processo judicial foi colocado apenas como, enfim, 67% são residentes de outro município. E ali está falando quando é que eles adquiriram seus imóveis. Ai, 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 o que eu fiz? Então, vocês veem que a partir da década de 60, 69% dos proprietários atuais adquiriram seus imóveis, quase que 70%. Então, qual é o uso? Qual é o uso, então, dessas propriedades dentro do parque? O gráfico ali também mostra, né? São dados que nós temos.
tá? De análise do dia a dia, da gestão, da regularização fundiária do parque. Então, 46%, 46, né? São terrenos sem construção, terrenos florestados sem construção. 33% de segundas residências, moradias apenas de 14%. Então, quando o ICMBio, o Estado brasileiro, analisa uma proposta de recategorização, de diminuição dos limites, tudo, isso tudo é levado em consideração. Diferente, a gente tem uma população em Itamonte que são populações tradicionais, com relatório de identificação pelo Ministério Público. E essas populações tradicionais, a relação é uma outra forma que o ICMBio propõe. Aí sim, é de manutenção no território, dentro de um parque nacional. Mas neste caso, neste cenário, né, faz sentido diminuir os limites do parque para esse cenário fundiário? Diminuir, recategorizar? E aí também dados cartoriais, aí assim, é importante, o Hugo trouxe aqui alguns dados, é importante saber assim, qual é a fonte dos dados, né? Até para a gente entender como é que ele chega nos dados que ele traz. Então, assim, cerca de, a partir de 82, né, cerca de 70% dos atuais moradores chegaram depois da ampliação. E com relação aos mapas históricos, a gente pouco, agora, a gente entende que pouco adianta essa discussão, porque o decreto de 82 estabeleceu os limites que estão atuais. Não há questionamentos com relação. Tentou-se até questionar na justiça, foi até o STJ a caducidade desse decreto de ampliação e a justiça validou o decreto de ampliação. Então, assim, existe um histórico, nós não estamos lidando com invasores, mas nós precisamos colocar. O que você falou aí? Ah, 3. A gente tem que falar. Estava ao contrário, você viu. Então, assim, a gente está falando dessa relação, né? Então, tudo isso é levado em consideração. E desculpem, isso não é mentira que a gente escreve aqui, leva para Brasília e Brasília acredita. Isso não é mentira. Porque assim, fica muito fácil, né? Achar que isso tudo é uma falácia, é uma pessoalidade, como se fosse o problema do Felipe, fosse o problema do fulano, fosse o problema do ciclano. E aí eu quero mostrar esse slide que é muito importante, se for o último, tudo bem. Essa política é uma política de Estado. Não é uma política do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro. Desde que começou o processo de regularização fundiária no Parque Nacional a partir de 2009, todos os governos avançaram na regularização, na aquisição de áreas. Então, não é Marina, não é Mink, não é Ricardo, não é Isabela, é uma política de Estado. Isso é importante enfatizar. Então, pessoal, eu tenho mais 1 minuto e meio. Eu queria só partilhar de que nós não somos mentirosos. Nós trabalhamos com informações oficiais. Nós trabalhamos com informações que qualquer espaço da justiça, a Câmara de Vereadores, está totalmente a par. Nós temos as memórias de cálculo de tudo isso que nós dissemos aqui. Então, assim, não queria pessoalizar, não quero pessoalizar, somos agentes públicos e cabe a nós fazer esse processo de regularização fundiária no estrito espaço da lei. No estrito espaço da lei, na legalidade e no respeito. Não temos invasores no Parque Nacional do Itatiaia e não reforçamos isso em documento algum.
Isso é importante que se diga. Com invasores, a gente não propõe compra, a gente estabelece uma outra relação. Então, temos muito respeito a isso. É isso, agradeço o momento.